pessoal! Eu quero ensinar pra vocês uma receitinha hoje, que é uma receita bem fácil de fazer. Você pode botar a família inteira pra fazer junto contigo, tá? Nesse momento, eu sei que talvez um maior tempo ocioso, né, pode fazer com que você ataque mais vezes a geladeira, tenha vontade de comer coisas diferentes, às vezes coisas que a gente nem tem em casa, né? E eu resolvi trazer pra vocês, então, uma forma de comer, que é uma vontade que todo mundo vai ter, eu tenho certeza que pelo menos uma vez vai ter uma vontade de comer. Não é por fome, é porque tem vontade de comer, né? E fácil de fazer, que a família inteira pode participar e que você pode fazer em porções menores, principalmente para aquela pessoa que tem que ficar beliscando, né? Porções menores, porque aí você vai ter como ficar beliscando, né? Sem ter um concentrado calórico muito grande. E além do mais, é uma receita saudável, tá? A receita de hoje é uma receita de cookies de aveia com cranberries, tá? Eu vou mostrar pra vocês agora os ingredientes. Então, vamos aos ingredientes. Aqui eu tenho uma farinha sem glúten, tá? Ela é uma mistura de várias farinhas sem glúten que eu já compro pronto. Se você não tiver uma farinha sem glúten, não tem problema. Você pode utilizar uma farinha integral, uma farinha de trigo integral ou a farinha branca mesmo, tá? Não vai prejudicar tanto assim o seu biscoito, porque a gente vai ter a aveia, tá? Que é uma xícara de aveia, que vai agregar bastante fibras para o nosso biscoito e também vai fazer com que o índice glicêmico dele fique menor. Então, vai ser ainda assim um biscoito muito mais saudável do que comparado com esses comprados no mercado, que são cheios de manteiga e açúcar, né? Aqui temos um ovo, 3 colheres de sopa de mel, 1 colher de fermento químico, meia xícara de açúcar mascavo. Você pode usar o açúcar demerara ou açúcar de coco, o açúcar que você tiver em casa, tá? E aqui tem 1 colher de sopa de óleo, também pode ser aquele óleo que você tem em casa, óleo de coco, óleo de soja, de canola, o que você tiver em casa, certo? Vamos agora ao modo de fazer. Agora vamos para o modo de fazer, que é super fácil. A gente vai misturar todos os ingredientes, então a gente vai colocar os secos, a aveia, a farinha, o açúcar mascavo. E aí agora a gente vai colocar o ovo, óleo e aqui as 3 colheres de mel. E por último, a gente vai adicionar o fermento. Agora a gente vai misturar isso aqui tudo. Se você ver que você fez a mistura e a massa ainda tá bem molinha, tipo a minha aqui, a gente vai colocar um pouco mais de aveia pra dar o ponto dessa massa, tá? Ela tem que ficar mais durinha pra gente conseguir moldar os biscoitos. Então, a gente vai misturar aqui e ver se vai ser suficiente ou se a gente vai ter que colocar um pouquinho mais, tá? Então, pessoal, você vai acrescentando as farinhas, tá? Pode acrescentar mais aveia e um pouco mais da outra, seja a que você for usar, se for sem glúten, a branca ou a integral, até que chegue nessa consistência aqui, ó. É uma consistência fácil de trabalhar e não gruda muito nas mãos. Vai grudar um pouquinho, mas não é nada que te impeça de trabalhar com a massa, tá? Daí, agora eu vou misturar as cranberries. Se você não tiver cranberries, você pode usar uvas passas, você pode usar amendoim, castanha, nozes, o que você preferir, o que você tiver em casa. Se você tiver, de repente, gotas de chocolate 70% cacau também é uma opção, tá? E aí você vai incorporar estas castanhas, enfim, nessa massa, certo? Vamos lá. Agora que eu já incorporei aqui as cranberries, eu vou pegar esta massa e vou moldar os cookies. Vai fazer uma bolinha e vai dar uma amassadinha nele e vai fazer do tamanho que você quiser, tá? Para colocar assar, você precisa pré-aquecer o forno, tá? Pode ser a 200 graus
E aí você vai dispor esses biscoitinhos numa forma, pode ser forrada com o papel alumínio ou com o papel manteiga. Se você não tiver, como é o caso que eu não tenho, e ninguém vai sair na quarentena para comprar isso, né? Você faz normal, como se fosse assar um bolo, unta a forma com um pouco de óleo, coloca um pouco de aveia e dispõe os biscoitinhos que vai dar tudo certo, tá? O que é importante, não coloque eles muito perto um do outro, porque eles tendem a crescer. E os cookies, eles gostam muito de crescer e se grudar, e aí vira uma coisa só. Então, disponha com um pouco de distância entre eles para não acontecer isso, certo? Agora eu vou terminar de fazer a minha massa, dispor eles na forma e colocar assar, e vocês já vão ver o resultado. Pessoal, então, depois de 20 minutinhos assando a mais ou menos 230 graus, tá aqui os meus biscoitinhos prontos. Olha que coisa mais amada que eles ficaram, tá? Esse biscoito fica muito bom, olha só a textura dele, ele fica crocante, vai muito bem com um cafezinho, então pra você aproveitar aí com a família enquanto estiver na quarentena, ao invés de ficar comendo outras coisas não muito saudáveis, esse biscoito é uma opção fácil de fazer. Provavelmente você deve ter as coisas em casa, principalmente se você já seguia uma alimentação um pouco mais saudável, pelo menos, né? E que vai matar a sua vontade de comer coisas diferentes. Espero que vocês gostem e até a próxima!